Começa agora o rádio documentário Gauchinho, o artilheiro Alves Celeste. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz de tua gente inteira, e outras terras sempre igual não há. Natural de Capinzal, cidade do oeste catarinense, Antero Bombassara é o maior artilheiro da história do Londrina, com 303 gols. Antes do leque, Gauchinho jogou pelos juvenis do Internacional e do Olaria do Rio de Janeiro, além de atuar como profissional pelo Gera, o Grêmio Esportivo Recreativo Apucaranense, e pelo Nacional de Rolândia, onde jogou até o final de 1961. Após se destacar pelo Nacional de Rolândia, o jogador chamou a atenção do presidente do Londrina na época, Carlos Antônio Franquelo, que procurava jogadores para compor o elenco londrinense. A partir desse momento, Gauchinho começaria sua história pelo Londrina. Gauchinho nos conta como foi sua chegada. A coisa apareceu o seguinte, apareceu Londrina, que na época o Nacional de Rolândia era destacado como um dos melhores que tinha nessa região aqui, porque convidava outros clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, para vir disputar jogos amistosos aqui. E eu fiquei sabendo que o Londrina estava formando o time deles na época. E foi em 1961 para 62. Mas aí então o que acontece? Fui contratado pelo Londrina, aí que eu apareci como profissional mesmo. Comentarista esportivo e setorista do Londrina, Tatinha, nos conta como foi a chegada do craque. Um jogador que estava aqui pertinho no Nacional de Rolândia e de repente na presidência de Carlos Antônio Franquelo, foi lá e fez um acerto com o Nacional, fez um pacote, trouxe 3, 4 jogadores juntos. E houve inclusive muitos comentários na época, né, que o Franquelo teria ido buscar o Gauchinho na marra lá em Rolândia e tal. Aquela época, aquele negócio de passe, né, não tinha, o jogador jogava num time e de repente podia se transferir para outro, e o Franquelo chegou lá de noite e trouxe o Gauchinho de manhã, e o Gaúcho estreou logo na outra semana, já estreou fazendo gols, quer dizer, ele era o principal goleador que o Londrina teve em todos os campeonatos que o Gauchinho disputou. Logo em sua partida de estreia, o atacante fez aquilo que melhor faria no clube: marcar gols. Aí daí que em Londrina eu comecei a destacar meu futebol, a aparecer mais como artilheiro, essa coisa toda, todo jogo era artilheiro, eu jogava. E começou a me destacar muito mais como artilheiro. Foi daí que hoje aparece com mais de 300 gols. Além de marcar gols, o atacante também se destacava por outras características dentro do campo. Gauchinho era um jogador tecnicamente quase que perfeito, né? Quando ele veio para o Londrina, nas circunstâncias daquela época. Ele tinha assim, uma ascendência sobre os demais. Tinha um bom domínio de bola, uma boa noção de campo, um bom arranque, como se diz, né? E uma coisa muito importante que o Gauchinho tinha é que ele tinha um domínio da bola muito, muito boa. Na visão do narrador esportivo Fiore Luiz, o jogador possui características parecidas com a de um outro craque, Romário. Ele não era muito alto, né? E uma estatura média. E ele tinha assim, às vezes, tinha uns lampejos, né? É difícil de você comparar, mas igual o Romário. O Romário, perto da área, sempre foi absoluto, né? E o Gauchinho também ali. Ali era a posição dele, né? Às vezes ele jogava mais de meia direita do que praticamente de 9 enfiado, né? E era difícil de marcar, né? O Gauchinho, todo adversário que ia enfrentar o Londrina, a preocupação primeira era ver de que maneira poderia neutralizar o Gauchinho, mas era muito difícil. Ele era um jogador muito rápido, toque de primeira e uma visão incrível de gol. Para Tatinha, além de suas qualidades dentro de campo, o jogador se destacava por uma outra característica incomum na época. O Gauchinho era um jogador muito completo, entendeu? E aquela época, até tem umas histórias assim engraçadas que a gente pode até contar aqui, porque não é mentira mesmo, né? Jogadores naquela época, às vezes o jogador tomava alguma coisa para jogar e tal, e o Gauchinho é o seguinte: o Gaúcho nem laranja que o clube servia, o Gaúcho
chupava, entendeu? Ele tinha medo disso e tal. Então era um jogador, até hoje ele fala que nunca se dopou e tal, como alguns jogadores da época, né, no futebol paranaense e no futebol brasileiro, porque não existia aquele negócio de antidoping e tal. Então o jogador às vezes tomava algum estimulante para correr mais ou fazer, sei lá, alguma coisa diferente no futebol, que isso aí só vem a acarretar coisas ruins na saúde do jogador. E o Gauchinho dizia o seguinte, ó, água eu levava de casa, minha água era mineral e eu tomava, quer dizer, então era um jogador realmente completo, se cuidava muito, não bebia, e era um jogador tipo, por exemplo, Carlos Alberto Garcia. Naquela época se usava muito o tal de doping, o tal de boleta que os caras falavam, né? E o pessoal comenta o seguinte, que ele nunca chegou perto de uma garrafa, porque eles preparavam o café, moía as boletas, punha dentro da garrafa, ele nunca tomou aquele café. E quando eles tentavam passar alguma coisa para ele, eles pegavam uma injeção e punha o doping na laranja e jogava para ele. Ele cheirava e jogava fora. Aí eles resolviam moer, né, aquelas boletas e colocar no cubinho de gelo. Jogava no campo para ele cheirava, jogava fora. Então, sempre foi muito exemplar em todos os aspectos o Gauchinho. A minha saúde hoje é relacionada com aquilo que eu fazia na época. Porque quem é jovem começa a abusar, se começar a abusar demais com o tempo, você vai sofrer. Eu não era de abusar, não. Absolutamente. Entre os grandes feitos de Gauchinho com a camisa alviceleste está a conquista do título paranaense de 1962. Após vencer o módulo Norte Novo, o Londrina enfrentou o Curitiba, campeão do módulo Sul, e a Cambaraense, campeã do Norte Velho. Em um triangular final para decidir o campeão, o troféu veio após o Londrina derrotar o Curitiba em pleno estádio Belfort Duarte, conhecido atualmente como Couto Pereira, pelo placar de 4-2. As cores que formam você são cores feitas pra mim. Nós tínhamos um time excelente. Jogar e disputar. Primeiro com a Cambaraense, para se classificar. Depois contra o Apucarana, para se classificar. E depois jogar contra o Curitiba em Curitiba, não foi fácil. Foi uma parada, viu? Foi uma parada difícil. E nós conseguimos ganhar o campeonato em 62 dentro do Couto Pereira. Fiore Luiz, que na época era comentarista esportivo da Rádio Londrina, lembra com carinho da equipe londrinense. O ataque eu lembro que era Chinesinho, Gauchinho, Paulo Vecchio, Paulinho Andrade e Adamastor, né? Um ataque ganhou do Curitiba lá, ganhou do Curitiba aqui. Primeiro ganhou o título do Norte, depois foi enfrentar o Curitiba, ganhou lá, ganhou aqui e tal. Eu sei que Londrina viveu uma festa durante uma semana, né? Porque era realmente um time de grandes craques, né? O narrador esportivo José Maria de Brito, presente na vitória do Londrina diante do Curitiba, falou sobre a importância da conquista. Mas foi uma noite memorável, porque uma vitória de 4-2 do Curitiba, né? Que era na época o papão da história do futebol do Paraná, né? O Curitiba era o senhor dono do futebol do nosso estado. E ganhar lá do Curitiba não era qualquer um que fazia isso. E um time do interior, né? Apenas contando com vontade, com disposição, com garra, não seria tão fácil ganhar do Curitiba lá. E aconteceu. Foi um jogo muito importante, memorável mesmo, onde tudo deu certo, essa que é a verdade, compreende? Tudo deu certo. Quando dá certo, é difícil acontecer ao contrário, né? Gauchinho lembra com detalhes o gol marcado por ele naquele dia. Foi o seguinte, foi uma tabela que eu fiz com o Chinesinho. O Chinesinho era um ponteiro direito, que infelizmente ele já faleceu, que Deus o tenha num bom lugar. Mas o Chinesinho era muito veloz. E ele correu pela linha, foi lançado pela linha de fundo e cruzou. E eu entrei na área, ganhei do zagueiro, e esse zagueiro é um zagueiro muito forte, muito alto, mas na corrida eu ganhei dele, deu um toque para dentro do gol. O presidente do Londrina, Cláudio Canuto, falou sobre a importância do título e a participação de Gauchinho para a conquista. Você trazer um título, né, paranaense para o interior, era uma das coisas mais difíceis que tinha, né, até pela concorrência que nós tínhamos aí com os outros clubes, né, principalmente os da capitais que nós sempre tivemos. Erguei uma taça, né, nessa época, né, futebol, igual eu falei para você, o futebol não era tão valorizado financeiramente, então
os jogadores realmente se desdobravam, né, para poder ser um jogador de futebol. Aquele que decidia ser jogador de futebol, ele tinha realmente aquele amor, aquela dedicação. Então, era uma época diferente, uma época que a gente tem muita saudade, né, de ver as histórias, de ler as histórias. Então, esse título significou para nós, está na nossa galeria, né, de títulos paranaenses, como um dos mais importantes da época, né? E ter o Gauchinho, né, fazendo gols, né, gols decisivos, e isso é um marco, né, que vai ficar aí na história do Londrina. Hoje tem festa, futebol, futebol, futebol. O atacante se destacava não somente por marcar gols, mas também durante as concentrações do clube. Em concentração ele era o cara que animava muito. Londrina, por exemplo, concentrava também em Rolândia. Então o pessoal, o jogador de futebol da época, a mania era o quê? Era jogar um baralhinho, não sei o quê. A hora que ele via alguém numa sala, e às vezes esse hotel em Rolândia, a janela dava para a rua. Ele pegava um balde d'água, ia lá e jogava em todo mundo e saía correndo. Aí o pessoal depois queria pegar o Gauchinho durante o dia, não conseguia. Ele fez Londrina concentrava na piscina do clube e o técnico do Londrina chamava-se Motorzinho. E aí ele fez uma brincadeira, ele falou, bom, vai passar daqui a pouquinho, vai passar o Gabiroba, um outro jogador nessa sala. Ele botou um balde d'água em cima na porta, quando você fosse abrir a porta, esse balde iria cair. E caiu exatamente na cabeça do treinador. O treinador falou, vou matar esse jogador que fez isso. Então o Gaúcho fazia muito dessas coisas, ele era imprevisível em concentração. Tão imprevisível que uma de suas brincadeiras acabou resultando em sua saída do clube. O Gauchinho tinha muita coisa, o seguinte, ele gostava de brincar muito, né? O Gauchinho, em concentração, então, ele judiava do pessoal, entendeu? Tem histórias dele, tanto é que ele chegou a ser transferido um campeonato para Prudentina, porque o Londrina concentrava lá ali no edifício Tóquio, ali na rua Sergipe, e o pessoal jogando baralho e tal, o Gaúcho pegou uma bomba daquelas que era, que lá tremia o prédio como tremeu, né? Ele pegou, primeiro entrou, viu o pessoal jogando e tal, pegou a chave, botou pelo lado de fora, e botou a bomba lá dentro e fechou. Tremeu o prédio. E 2 dias depois ele foi transferido para Prudentina e depois voltou a jogar no Londrina de novo. A concentração teve um destaque que marcou. Esse nunca mais ficou esquecido, viu? É uma coisa que a gente lembra, mas é molecagem, sabe o que é? Numa concentração, você vai na concentração no hotel ali na Sergipe, e na época inclusive tinha embaixo ainda, aquele era um local onde tinha a rodoviária, né? E ali tem os taxistas que ficavam sempre ali do lado. Mas nós estávamos em cima num sábado, estávamos preparando o jogo para jogar contra, se não me engano, contra a Jandaia. E acontece o seguinte, nós costumávamos jogar a nossa caixetinha, no sábado nós íamos para concentração, formava a caixetinha ali, tudo bem, todo mundo sentado ali. E acontece que nesse dia eu cheguei um pouco atrasado na concentração, e quando eu cheguei, eu sempre tinha um lugar também reservado lá. E quando eu cheguei, eu disse, agora você tem que aguardar, porque já você veio atrasado, e agora então você tem que aguardar para, quando desocupar um aqui, você vai entrar no jogo. Eu falei, tá bom, é assim o negócio. O Zusa, que já é falecido também, e ele falou, Gaúcho, eu trouxe um morteirozinho aqui, se você quiser. Eu falei, dá essa coisa aqui pra mim. O que foi? Ele me deu, eu fui lá no quarto, estava com a porta destrancada, eu disse pra ele, você acende, eu abro a porta e jogo. Rapaz, subiu os motoristas de táxi, subiu o dono do hotel, subiu o gerente do hotel, porque olha, rachou um vidro, né? Um fumaceiro quando abriu a porta, rapaz. Aí eles queriam saber quem foi. Eu fiquei quieto no meu quarto, porque eu cheguei no meu quarto, peguei uma revista lá e fiquei lendo lá um jornal, lendo. Com um pouco chegou o Jaci Scarpa, foi o nosso treinador, já é falecido também. Você vê que as pessoas já faleceram. Eu estou firme aqui ainda, viu? Graças a Deus. Mas aí então subiu o diretor do Londrina, e subiu não sei quem lá, e aquele monte de gente, e subiram todo mundo na frente do hotel, sabendo o que aconteceu, a explosão que aconteceu lá no último andar. Bom, aí chegou o diretor e falou, seu Gaúcho, te entregaram. Eu sabia que ia me entregar, tem dedo duro aqui. Me entregaram, falei, faz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, nós temos que ter uma punição para você. Você não vai nesse jogo, você pode sair da concentração, pode ir para a tua casa, nós vamos substituir você.
E depois nós vamos conversar no dia do dia o que vamos fazer com você. Que eu era muito brincalhão. Sempre em concentração nós aprontava. Dentre tantas partidas do atacante pelo clube, uma em especial ficou marcada em sua memória. Um jogo contra a Apucarana. Nós ganhamos de 6-0 aqui no Vitorino. Eu fiz 5 gols. Esse é o que me lembro, me destaca mesmo. Pô. Eu fiz 5 gols num jogo, não é qualquer jogador. Pô, pera aí, 3 eu sei que muita gente faz, mas 5? Então, o que acontece? Esse ficou marcado. Fiz 5 gols no jogo contra o Apucarana no Vitorino Gonçalves. O azul celeste da tua bandeira. O craque que tantos gols marcou com a camisa alviceleste pendurou as chuteiras em 73. Até hoje, Gauchinho é considerado um ídolo da torcida londrinense, como nos conta Marcelo Benini, presidente da torcida organizada Falange Azul. A torcida ela tem como um padrão, né? Através de bandeiras, homenagear alguns dos grandes ídolos do Londrina, seja eles jogadores, seja dirigentes, e entre eles o próprio Gauchinho, né? Então é uma situação que é mais uma homenagem, né? Acho que uma homenagem que a torcida pode fazer e está eternizando o ídolo numa bandeira, né? Que constantemente está na arquibancada ali. Ele já deixou de jogar bola, já deixou de estar, mas continua ali presente conosco, né? Representado pela bandeira. Então eu fiquei sabendo que a torcida londrinense me homenageou para sempre uma bandeira e tem meu nome na Gauchinho. Eu fiquei agradecido, claro. Acontece que eu tenho até um comentário assim a respeito da minha estada no Londrina, que eu me dedicava, viu? Eu era um jogador que, terminado o treino, eu vinha para casa, vinha cuidar da minha saúde. E a verdade é que em todos esses anos que eu joguei, eu não era bagunceiro, não era nada disso. Eu brincava na concentração, algumas brincadeiras que a gente fazia. E essa brincadeira que eu fiz do morteiro aí, foi uma brincadeira estúpida que eu fiz que não parei disso aí, não faço mais assim. Agora a gente brincava de outras maneiras, né? Por seus feitos com a camisa alviceleste, Gauchinho ficou na história do Londrina Esporte Clube. Para as pessoas, né, que viveram essa época, onde o Gauchinho teve uma passagem excelentíssima pelo Londrina, você vai ouvir pessoas contarem boas histórias, né, referente ao Gauchinho. Então eu considero o Gauchinho foi um dos principais jogadores que nós tivemos na época que ele jogou. É uma marca histórica, né, fazendo uma quantidade de gols aqui com a sua passagem, né, o tempo ainda que o futebol não se pagava muito, né, para se jogar. E esses jogadores, como é o exemplo do Gauchinho, eles vestiam a camisa realmente por amor, né? Então, para nós, assim, nós até temos o Gauchinho homenageado aí no nosso museu. Foi um personagem diferente, né, que passou pelo nosso clube e honrou com tanto amor essa camisa do Londrina Esporte Clube. Então quero dizer pro Gauchinho muito obrigado, né, porque ele começou uma história lá atrás e essa história está viva até hoje. Ele continua sendo ídolo até hoje. Tem 2 ídolos do Londrina que o torcedor não esquece. Fala o Gauchinho, o grande artilheiro, e o carismático Garcia. Esses dois, onde entra, o Gauchinho, você é o Gauchinho que jogou no Londrina. O Garcia é o Garcia que jogava beijinho para a torcida. Então são 2 jogadores carismáticos que o torcedor jamais vai esquecer. Para Darcy Machado, comentarista esportivo, Gauchinho, por ter sido um grande artilheiro, acabou se consagrando e se eternizando na memória de seus torcedores. Olha, é evidente que ao longo da vida do futebol você nota que os grandes artilheiros, os grandes craques, é que acabam se consagrando e ficando na memória do torcedor. É bem verdade que goleiros, defensores, têm também o seu papel de destaque, vamos dizer, na vitrine dos heróis, ficam também com seus nomes incrustados nas equipes quando obtêm grandes títulos, grande sucesso esportivo. Mas o gaúcho, como artilheiro, como um jogador, bem colocado no livro do companheiro J. Mateus, mais de 300 gols, é evidente que ficaria marcado, incrustado no Londrina por tantos e tantos gols decisivos que fez. Pelos seus 303 gols marcados e seus mais de 10 anos de atuação com a camisa alviceleste, o craque Gauchinho é considerado por muitos o melhor jogador que já passou pelo Londrina Esporte Clube.
O rádio documentário Gauchinho, o Artilheiro Alves Celeste, produzido por Matheus Felipe sob orientação do professor Guilherme Lima, faz parte do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Unopar em dezembro de 2019. O documentário contou com a participação de Antero Bombassaro, Fiore Luiz, Tatinha, José Maria de Brito, Darcy Machado, Cláudio Canuto e Marcelo Benini. Abertura e encerramento de César Inácio, roteiro e edição de Matheus Felipe, créditos, hino oficial do Londrina, hino do Leque nas versões Sarará Crioulo, Nosso Destino, Medula Óssea e versão dance de César Inácio, além de Tubarão de Rony Costa, Londrina Querido e Banda do Meu Coração de João Só. Você ouviu o rádio documentário Gauchinho, o Artilheiro Alves Celeste. De vitória, pois para nós tu serás sempre